todos, eu sou a professora Manu, professora de Ciências Humanas da Rede Emancipa de Amparo, rede de movimento social de educação popular, que desde 2007 está fazendo um grande, bonito trabalho. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia política. A filosofia política é uma área da filosofia que é muito cobrado no Enem, muito cobrada nos vestibulares em geral, então é muito importante que a gente saiba sobre isso. A filosofia política, ela se trata principalmente do questionamento acerca da criação do Estado e a relação entre os indivíduos e o Estado e o governo, ok? Bom, então um marco muito importante da filosofia política é quando surgem os autores contratualistas, que são aqueles autores que questionam, refletem, pensam, falam sobre essa relação entre indivíduo, sociedade, Estado e governo, mas principalmente em relação ao estado de natureza. O que isso quer dizer? O estado de natureza é aquele estado anterior ao governo, anterior à criação do Estado, tá bom? É aquele momento em que os seres humanos, eles não tinham a tutela do Estado, eles não tinham ordenamento legal, jurídico, normativo e nenhum tipo de órgão público para mediar as relações entre os seres humanos, entre a sociedade em que eles viviam. Como, por exemplo, não tinham a polícia, não tinham nenhum tipo de órgão público, ok? Então, esses autores contratualistas, eles pensam sobre isso, sobre de onde surgiu essa necessidade do ser humano criar o Estado, criar um governo. E cada um desses três autores que a gente vai falar aqui, que é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau, cada um desses três autores analisa de forma diferenciada esse estado de natureza do ser humano. Então, o primeiro autor que a gente vai falar aqui hoje é o Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes, ele é um autor que ele pensa que o estado de natureza do ser humano é um estado bélico, é um estado mau, é um estado conflituoso por natureza. Para Thomas Hobbes, o ser humano é o lobo do homem. É uma frase muito conhecida dele, o homem é o lobo do homem, o homem é mau por natureza. E para que isso não aconteça, para que essa condição bélica, essa condição tensa, conflituosa, não seja permanente, surge a necessidade do Estado. O Estado como órgão para mediar as relações entre os indivíduos. Ou seja, para os indivíduos não se matarem, segundo Thomas Hobbes, o Estado surge. Então, para Thomas Hobbes, esse Estado, ele precisa ser absolutista. Ele precisa ter um poder absoluto, tá? Então, o ser humano, as pessoas, não existe uma vontade geral, não existe uma vontade do povo, porque o povo é mau, segundo Thomas Hobbes. Então, o Estado, ele surge para organizar essa condição bélica do ser humano, essa condição tensa de conflito permanente, ok? Então, para Thomas Hobbes, esse contrato social, ele existe para que os seres humanos troquem a sua liberdade pela sua segurança. Então, é um contrato social nesse sentido para Thomas Hobbes. Já para John Locke, que é o nosso segundo autor contratualista, John Locke analisa o estado de natureza do ser humano, ele percebe o estado de natureza do ser humano como um estado de direitos. Para John Locke, o ser humano nasce com direitos inerentes. Então, nós já nascemos com direito à vida, nós já nascemos com o direito de ir e vir, nós já nascemos com vários direitos, não são direitos adquiridos pelo Estado. Para John Locke, o Estado, ele surge pela necessidade de garantir esses direitos já existentes. Então, esse contrato social para John Locke, ele é um contrato social que busca garantir, assegurar os direitos já inerentes ao ser humano. Então, não são direitos que nós construímos,
que nós criamos. São direitos que já existem na natureza, ok? Então, John Locke pensa dessa forma em relação ao contrato social. O homem tem esse contrato social com o Estado para garantir os seus direitos já existentes. Já Rousseau, que é o nosso terceiro autor contratualista, Rousseau tem uma visão bastante diferenciada em relação ao estado de natureza do ser humano. Rousseau fala que o homem, ele nasce bom, ele nasce, é o selvagem, é o bom selvagem que o Rousseau fala, que é um conceito muito importante do Rousseau. O que significa isso? É aquela frase muito famosa do Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Qual sociedade? A sociedade que existe a propriedade privada. Tá? Então, para Rousseau, o homem ele nasce bom, ele não é mau por natureza, ele não é o lobo do homem, porém, acontece alguma coisa na sociedade que o corrompe. Que coisa que é essa? A propriedade privada. Então, o Rousseau, ele deixa isso muito claro, muito marcado, isso na filosofia do Rousseau, que a propriedade privada, a partir do momento que surge a propriedade privada, a sociedade passa a ser corrompida, a ser desigual, a ser desorganizada, a ser desequilibrada, logo uma sociedade de conflitos, uma sociedade bélica. Então, a sociedade não é bélica por natureza, como pensa o Hobbes. A sociedade é tranquila, é harmoniosa. A propriedade privada que surge para desequilibrar tudo isso. Então, para Rousseau, o Estado, ele surge, a sua necessidade surge para equilibrar essa desorganização criada pela propriedade privada. Então, o Estado, ele tem como função regular as relações entre os seres humanos, essas relações desorganizadas e desequilibradas e desiguais, criadas pela propriedade privada. Então, para Rousseau, que é um autor bastante usado até os dias de hoje, bastante conhecido, o Estado, ele precisa necessariamente envolver a vontade geral, a vontade do povo. Então, o Estado, ele não é absolutista, ele não é um órgão que está lá para controlar as pessoas em sociedade. Ele é um órgão que deve atender à vontade geral, à vontade do povo, ok? Então, o contrato social, para o Rousseau, surge em torno desse equilíbrio, em torno de o Estado buscando organizar, equilibrar, harmonizar essas desigualdades criadas pela propriedade privada, ok? Então, só resumindo aqui rapidão pra gente, para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. O homem é mau por natureza. Para John Locke, o estado de natureza do ser humano é um estado de direitos naturais, é um estado de direitos inerentes, e o estado surge para garantir esses direitos naturais. Para o Rousseau, o homem é bom por natureza. A sociedade o corrompe. Qual sociedade? Aquela que contém a propriedade privada, como forma de organização social. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.